A gente sabe que já saiu de moda usar apenas o pretinho básico quando se quer um look sofisticado. As cores estão cada vez mais em alta no mundo fashion e brincar com elas é algo legal, porém que precisa de cuidados. Para a gente aprender mais sobre essas combinações, eu recebo aqui no estúdio a consultora de imagem, a Fernanda Scarparo. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Tudo bem? E a gente já está aqui com uma mesa super colorida, eu estou com roupa colorida, a Fernanda também, e eu já quero saber, para quem não é acostumado, por onde começamos a colocar cores? Pois é, as cores, eu vejo que justamente isso acontece com frequência. As pessoas se assustam, têm medo de usar um look todo colorido ou super colorido de roupa dos pés à cabeça, porque às vezes pode parecer muito. Então, a minha primeira dica, a principal delas talvez seja, comece por pitadas, por detalhes. E eu mesma vim aqui fazendo essa função hoje, né? Pessoal. Por exemplo, aqui, ó, eu tô colorida, me considero colorida, porém em pequenos detalhes. Então, a saia é o ponto que mais chama atenção, mas eu usei o cinto e o sapato para complementar. Da mesma forma, eu poderia talvez ter usado, Duda, ou um colar, ou um brinco, ou apenas um detalhe que também fosse colorido e que fizesse essa função, né? Inclusive, eu acho que a gente pode até comentar, trazer isso, já que eu trouxe alguns detalhes em vermelho aqui, que esse ano, essa tendência, a gente tem uma tendência forte que se chama pop de vermelho, pop of red, a gente fala, que é um pontinho de vermelho no look que vai deixar ele mais interessante, que sai daquele cinza básico, do preto, branco básico, e a gente insere um pontinho de vermelho. Pode ser um sapato, um colar, um brinco, um cachecol, uma bolsa, um pontinho só para dar um interesse. Pode ser até um batom para ir dando a cor no look? Com certeza, batom, às vezes a unha, que também são cores e também trazem o nosso astral mais para cima, né? Principalmente vermelho. E aqui, para te ajudar nessas combinações, vocês usam esse círculo, que é bem conhecido na internet. Como usa isso? Eu acho muito confuso. Como a gente faz para combinar? Então, olha só, o círculo cromático é uma referência de cores. A gente tem algumas possibilidades, na internet a gente acha várias possibilidades também, mas ele é uma referência para a gente entender como utilizar. Existem algumas combinações que a gente chama de harmonias cromáticas, que são as clássicas, que são as harmonias mais comuns que a gente pode ver. Que, por exemplo, a harmonia complementar, que seria, vamos pensar aqui, ó, se eu estivesse usando essa blusa azul com laranja. Aqui, deixa eu ver se eu apareço melhor aqui na tela. Se eu estivesse usando azul com laranja. São cores opostas no círculo cromático, né? São cores que estão aqui, ó, de lados opostos. É como se a gente pegasse, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui. Aqui. Aí a gente consegue mostrar que elas estão assim, o azul e laranja. De lados opostos. Da mesma maneira, poderia ser o verde com o vermelho, ou até mesmo o roxo com algum tom de verde, ou o roxo com amarelo, né? Então essa é uma combinação bem possível de fazer. Além disso, existem as harmonias que a gente considera as análogas, que são de cores próximas no círculo cromático. Então, por exemplo, aqui você tá com um tomzinho de coral e você poderia usar um tom de rosa, talvez. Ou mesmo eu aqui, tô de laranja e poderia usar um vermelho para fazer a combinação. Seriam as cores uma do lado da outra? Isso, seriam aquelas cores que estão lado a lado aqui no círculo cromático, cores que estão pertinho e que não fazem uma grande quebra de cores, assim como seria, por exemplo, o azul com laranja, que são cores realmente opostas e que são muito diferentes entre si, né? E, além disso, a gente também pode pensar no próprio monocromático, que é aquela combinação que deixa... Eu digo que ela é uma combinação encantadora, que ela faz os olhos brilharem, faz os olhos crescerem. Que seria, por exemplo, um visual todo vermelho, né? Que a gente pode fazer aqui, por exemplo, que eu trouxe esse exemplo. Ajudar a segurar. Por favor, muito obrigada. Uma calça e uma blusa vermelha, por exemplo, sabe? Seria um visual. E aí eu posso acompanhar com calçado ou talvez mais um acessório. Da mesma cor. Da mesma cor. Para ser monocromático, o ideal é que seja. Mas ele pode ser da mesma cor em tons diferentes? Em tons diferentes. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho outro exemplo. Ó, por exemplo, esses dois tons de verde aqui da calça e dessa blusa. Ou mesmo esses tons de roxo aqui que eu até trouxe, também pensando nisso, em falar sobre isso. Então, uma calça que seria num roxo mais escuro com um lilás que é bem mais claro. Isso é possível. E claro, se for no mesmo tom dos pés à cabeça, como por exemplo um macacão, um vestido, não deixa de ser monocromático, ainda usando um cinto ou um calçado da mesma cor. Só que assim,
nem todas nós temos um arco-íris de cores no nosso No armário. guarda-roupa. Muitas vezes é difícil, principalmente para quem tem aquele receio que a gente estava comentando no começo. Então, se você usar um calçado nude ou um calçado que seja realmente neutro, ok, também não vai deixar de ser uma combinação monocromática, né? E isso é interessante. Eu sempre falo que as cores, elas são um elemento muito importante, muito legal de comunicação e da gente conseguir expressar também a nossa personalidade, o nosso próprio estilo. A gente vê que uma pessoa que seja, que use muitas coisas coloridas, que use bastante cores, é uma pessoa que normalmente costuma ser mais expansiva, ser mais original, às vezes mais criativa e que ela gosta, ou não liga pelo menos, de chamar atenção, de aparecer pelo que ela está vestindo. Já uma pessoa que se veste bastante neutro, a depender da modelagem, é claro, né? Tem modelagens que às vezes, mesmo que seja um pretinho, não tem nada de básico, né? A gente sabe também. Mas que muitas vezes é uma pessoa que prefere ficar mais discreta, que tem uma personalidade um pouco mais introvertida, que prefere ficar mais nos bastidores, digamos assim. E eu estava conversando antes com a Fernanda, até que meu look de hoje ia ser preto e eu troquei porque a gente iria falar de cor. Eu acabei colocando uma blusa que é bem neutra. Fernanda, a gente falou do rosa, que daria para colocar com essa cor de calça, mas a minha cor preferida, que é o verde, também casaria? Casaria também, ia ficar lindo aqui. A gente pode até testar, olha só, colocar aqui um verde na frente. Olha isso aqui, que bonito que ia ficar o verde com esse tom de coral que você está usando. E uma combinação que eu achei linda aqui, que eu até te mostrei, que eu acho que ficaria perfeito, Colocar porque linka só os um tons. colar. E olha só esse tom de azul meio Tiffany com esse tom de coral, que lindo que fica. Olha como, às vezes, o detalhe já faz toda a diferença. E aquilo que a gente falou, não precisa ser a blusa toda ou ser um look todo colorido, né? Pode usar o bege, pode usar o nude, o branco e continuar colorida. Perfeito. Inclusive, o branco, o bege, o branco, tal, são cores que amenizam qualquer coisa. É algo que quase todo mundo usa tranquilamente, branco, off-white, e que a gente consegue fazer isso tranquilamente, sem brincar com as cores, sem necessariamente estar com tudo tão colorido assim. E no preto, a gente também pode usar todas as cores. Tem aquilo de que o preto combina com tudo. É real ou não? Não é bem assim, né? O preto, ele é uma cor que pode pesar, ele pode carregar e tal. E a gente fala assim, que se o branco, ele suaviza, ele deixa tudo mais suave mesmo, mais tranquilo, o preto, ele intensifica a personalidade das cores, a própria cor. Então, é algo pra gente cuidar um pouco, porque dependente da combinação pode ficar muito. Ou, às vezes, quando você só usa preto com uma cor, vai dar aquela sensação assim, poxa, não tem mais nada para combinar, só sabe combinar preto com uma cor. Então, quem sabe brincar um pouco, ainda que seja com outros neutros, às vezes com cinza, com tom de marinho, ou até com os marrons e beges, né? A gente pode variar um pouco, ainda que seja dentro dos neutros também. E aqui, esse círculo, o pessoal pode consultar na internet, procurar e ir fazendo essa brincadeira. Como é brincadeira? É cruzar assim e do lado? Pode ser ou opostas, ou lado a lado, pode ser também o que a gente chama de uma tríade, que seriam cores, como se, por exemplo, as cores primárias, que é o azul, o vermelho, o amarelo, ou o violeta, o verde e o laranja, né? As tríades. Pode ser também as cores que seriam as análogas, as complementares, as tríades, e também o próprio bicolor, que é o branco e o preto juntos, ou o branco com uma cor, ou o preto com uma cor.